natalício, do qual eu sou o filho mais velho, completaria 100 anos. Teve uma vida generosa desde a criança. Ficou órfão de mãe aos 12 anos e mesmo sendo um dos mais novos dos irmãos, ele assumiu a liderança da família. Ele tinha 6 irmãos mais velhos, mas ele passou a ser o líder e morreu como o líder da sua própria família. O pai sempre foi um líder em todas as atividades que exerceu. Onde morou, sempre conquistou um espaço em razão da sua liderança autêntica. Hoje, 22 de setembro de 2020, comemoramos o centenário do nascimento do nosso pai, avô e bisavô, Miguel Natalício Adams. Era um liço para os alemães, lá os parentes, o seu lixo para os vizinhos da Costa do Cumandaí, do Rincão dos Vieiros, que era a comunidade que a gente frequentava, e da esquina Ipiranga. Homem simples, com os costumes caseiros que a gente tinha à época, e eu, como o segundo mais velho, fui o que mais convivi com ele no tempo da juventude, pelo fato de eu não ter saído para estudar e nem trabalhar. Então, éramos parceiros com o pai nas vidas da roça, das lavouras e com os animais, e até nos envolvimentos do pai com a comunidade, de escolas, de igreja e alguns velórios, onde ele até o caixão ele fazia. E fazia o sepultamento e fazia a última oração para aquele vivente. Bom dia, eu sou a Tânia, a 11ª filha do Miguel Natalício e da Dona Reda. Eu sou casada com o Leonardo, tenho 2 filhas, a Carolina e a Manuela. Tenho meu genro Rodrigo, meu genro Luiz Henrique e tenho 3 netinhos. Eu tenho a Maria Tereza, o Emanuel e está chegando, quase chegando, a Maria Helena. E a gente está muito feliz com tudo isso. E bem no ano do centenário do meu pai amado, do meu pai tão querido, e o que eu posso contar, nossa, convivemos muito, muito. Graças a Deus, eu pude, assim, conviver bastante com meu pai. Quando eles moravam na chácara lá em Vila Nova, com a minha mãe também, né? E a gente ia para lá, e o pai construiu até uma casinha de madeira, assim, de boneca, para as meninas brincar. Foi muito legal isso, sabe? Então eu tenho, assim, muitas lembranças boas. E o pai e a mãe também, eles foram muito amados nessa vida. É só gente, os primos, tias, parentes, todo mundo comenta com saudade, com alegria sobre eles, sobre a vida deles, sabe? Eles foram guerreiros, meu pai foi um guerreiro, meu pai trabalhava muito. Eu lembro ele trabalhando na roça, sabe? Quando a gente era pequena. Eu tenho mais lembrança de 5 de outubro, uma propriedade muito bonita que a gente tinha lá. E o pai tinha que trocar de camisa, volta e meia, para não fazer mal ficar trabalhando com a camisa suada. E eu lembro dele com aquela foice, sabe, cortando a alfafa.
Eu tenho essas lembranças assim do pai sempre na lida, sabe? E também o pai gostava muito de ler. O pai ia até Palotina para pegar livros. Ele sempre teve assinatura de revista. O pai ia na biblioteca buscar. Acredito que do Jorge Amado o pai deve ter lido tudo, porque ele gostava, ele lia muito. O meu pai sempre foi uma pessoa muito rigorosa. Ele criou nós na rédea curta. Por isso me surpreendeu. Um sábado à tardinha, noitinha já, ele me chamou. Eu estava passando o final de semana em casa, eu era interno no colégio. Ele me chamou, falou: Ademar, prepara o baio e o petiço, que nós vamos sair dar uma volta para fazer uma arte. Fui lá, preparei os cavalos, botei freio, um pelego, não precisou encilhar, simplesmente um pelego. E partimos em direção às roças. Cortamos a estrada e seguimos para as roças dos fundos. Lá bem na frente, já quase chegando num restinho de mato que tinha, à direita, na divisa com os Trinkel, já dentro da área da família Trinkel, tinha um pé de bergamota, uma bergamoteira que estava carregada de bergamota. Era no costado de um toco alto, seco, que tinha ficado lá. E o destino nosso foi, então, roubar umas bergamotas do vizinho. E aí eu e ele enchemos cada um saco, que carregamos depois na frente, em cima do cavalo, e fomos embora comendo bergamota, e eu pensando com meus botões, mas o barão me aprontar uma dessas, né? Ele tão certinho, e ele dava uma risada assim engraçada. Essa imagem ficou para mim. Estou aqui para fazer uma homenagem a meu pai, Miguel Natalício Adams, que no dia 22 de setembro estará completando seus 100 anos. Pai, só tenho que agradecer ao Senhor e à nossa mãe Reda, que nos educou com todo o carinho que pudessem dar a nós. Eu sou a 10ª filha, me chamo Carmen Adams. O pai tinha sempre seus ditados, dizia assim: me queira bem sempre, que não lhe custe nada. Isso era uma das suas frases que ficou marcado na minha memória. O pai teve 12 filhos, pai e a mãe, 12 filhos, criou todos eles com muito trabalho, dedicação, amor e carinho. Eu sou muito grata por ser filha do seu Miguel e da dona Reda. Pai, me sinto tão pequena em falar do Senhor, mas como eu sempre falo, se alguém quiser saber da sua vida, das suas amizades, leia o livro que o Senhor escreveu, Memórias de um Barão. Para o nosso pai. Vou fazer uma homenagem e me emociono, porque nosso pai era tudo que todos os filhos gostariam de ter, todo pai, que todo filho gostaria de ter. Então vou fazer uma homenagem ao Canto do Sabiá, que intitulei para ele. Quando eu abro a janela, sinto o vento a me tocar, anunciando bem cedinho aniversário no ar. 100 anos comemoramos de alguém muito especial, que é o nosso pai querido, que nos ensinou rezar, trabalhar e amar. Hoje, com muitas saudades, quero lhes homenagear com o canto da passarada e o gorjeio do sabiá, lá no Rincão dos Vieira, onde a gente morava, tomava seu chimarrão e história nós contava, e num galho seco da mata um sabiá gorjeava.
Escrevi esses versos com o coração a pulsar, relembrando com saudades aqueles tempos idos que o nosso pai querido era rezador, médico e cantor. Hoje, quando eu acordo, com o canto do sabiá, vejo ele naquele galho e me ponho a recordar, pois tu, que és muito sábio, nos ensinou a natureza a amar. Olá, neste centenário do Sr. Miguel Natalício Adams, o nosso querido papai Barão, eu gostaria de homenageá-lo, lembrando de quão importante foi no início da nossa vida, eu e da Dinalva, quando fomos nos preparar para o casamento. A família da Dinalva nos deu a madeira para a construção da casa. Eu era um auxiliar administrativo e a Dinalva professora da APAI. Tínhamos poucos recursos. E nós não tínhamos como contratar alguém para construir a nossa casa. E prontamente, conversando com o pai, ele se colocou à disposição e vinha para Cascavel toda segunda-feira e passava a semana inteira trabalhando e edificou a nossa vivenda, construiu a nossa casa. Era bastante pesado e difícil para ele, mas do jeito dele, com a dedicação e a capacidade e o carinho que ele sempre teve pelos filhos todos, ele em 4 meses deixou a nossa casa pronta para que nós pudéssemos mobiliá-la para o nosso casamento, que foi em 15 de janeiro de 77. Olá, lembrando do meu sogro, o senhor Miguel Natalício Adams, que para mim foi muito importante, e também para meu marido e meus filhos, né, os netos dele, tem um fato que foi bastante marcante. Era início de fevereiro, final de janeiro de 1979. No final do ano anterior, eu havia realizado um concurso para prestar serviços como professora estadual no estado do Paraná e eu havia passado. Era uma sexta-feira e o pessoal da Secretaria de Educação do Estado havia estado em Cascavel para que pudéssemos assinar os papéis para assumir a classe naquele ano. Eu havia sido chamada e assinado sim alguns papéis. E no final da tarde daquela sexta-feira, eu e o Elemar havíamos ido a Céu Azul para passar o final de semana na casa dos meus pais. No meio da noite de sexta-feira, em torno de 00:30, chega em Céu Azul o senhor Barão, o senhor Natalício, meu sogro, falando de que eu tivera que assinar mais um papel que ficara sem assinar, e sem ele eu não poderia assumir a classe, e se não assinasse também não estaria perdendo a oportunidade. Então, veio de ônibus de linha, eu e o Lemar tínhamos, se eu não me engano, um Fusca verde, e a partir daí viemos a Cascavel, chegando em torno das 3h da manhã. Foi quando fomos ao hotel, onde estavam hospedadas as professoras que vieram a Cascavel, né, para que fossem assinados esses papéis. Aí então que assinamos, tanto que elas falaram que poderia ser de manhã. Mas o que me deixou profundamente marcada foi a disponibilidade de meu sogro em vir, com todo o custo que teve, no meio da noite, nos chamar para que eu fosse assinar esses papéis. Isso foi muito importante para a nossa subsistência, o meu trabalho, então eu também sou muito grata a ele. Eu sou o genro predileto do Barão. Era, né? O Barão se foi. Mas o meu sogro era o rei da gambiarra. Gambiarra era com ele mesmo. Ele com um fecho de arame, uns 10 pregos tortos, ele fazia uma casa. E certa feita fomos carnear uma porca. Uma
porca gorda, uns 300 quilos mais ou menos. E vai que o barão já deu umas 3 furadas na porca. A alcançar o coração, mas alcançou. Aí coletamos o sangue, a baronesa já veio com limão para não coagular. Tudo bem. E colocar aquele bicho em cima da mesa. Ele já inventou um troço lá para pegar pelo pescoço e as pernas. Colocamos. De volta e meia ele sumia. Cadê o barão? Eu fui atrás dele. O bicho velho dava uma cachaça no meio do mato. Eu falei, é, sogro? Vamos repartir isso aí. Aí começamos a tomar em 2. Tudo bem, aí voltamos. Aí ele chegou e já distribuiu os serviços, né? E o Mar e a Suzana vão desossar os quartos. E você, Leonardo, mineiro, vai picar o toicinho. Aí eu fui lá. Comecei a cortar todos os quadrados, né? Aí ele falou, agora um pouquinho menor. Que tem que colocar no meio do salame. Fiz também. Aí ele disse para as meninas, agora vamos lá pro tacho. Coloca tudo lá no tacho e vocês vão mexendo. Aí eu falei, mas o sogro não tem que colocar um pouco de água? Mas chumisco! Que tem que colocar água? Eu falei, eu acho que sim, ué. Não tem não. Aí foi sem água. E mexam bem para não grudar nada no tacho. E sumiu de novo, né? Onde é que ele foi? Aí a Carmen e a Tânia iam mexendo com aquela... Iam mexendo com aquela panela. Ou era a Suzana, não lembro. Tanto tempo faz isso. E eu mexendo e fazia assim, ó, tuque. Vamos mexendo e tuque. Uma hora, não sei qual das duas, deu uma forçada no tuque. E aquilo escorreu toda a banha. Devia dar umas 3 latas de banha. Pode ser menos. 2 latas e meia. E aquilo incendiou o carreiro. Perdemos a banha. O torresmo não ficou bom porque não ficou todo enxuto. E foi mais aí. Mais um ensino do barão. Olá. Esse 22 de setembro a gente vai comemorar o centenário do Volício. Eu sinto muita felicidade, muita honra de ter convivido muito com eles. Desde pequena, adolescente, sempre a gente morou perto. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, a mãe saía para trabalhar e a gente literalmente era cuidado pelo avô e pela avó. E chegava da escola e ia para casa deles. Eles cuidavam da gente lá, alimentavam, cuidavam. Aí aquela época era a época assim que surgiu o bambolê, né? A gente não tinha dinheiro para comprar um bambolê. Aí o Volício fez um bambolê para mim, para todas as meninas lá da rua. A gente se divertia, passava as tardes lá, brincando, correndo pela rua e ele só observando, né? Então assim, foi um tempo muito feliz. Uma pessoa muito íntegra, muito correta, querido, austero, puxava a orelha quando precisava, mas uma grande pessoa. Oi, gente!
bom com todos vocês aqui, né? Eu sou o Dani aqui, esse aqui é o meu piazão, o Miguel. Esse garotão aqui recebeu o nome de Miguel em homenagem ao velho barão. Porque eu sempre tive uma grande estima, um carinho muito grande por ele. Foi um grande homem, forte, bruto. E quando eu adorava, quando eu era pequeno, na idade desse piazote aqui, olha, eu já passava as férias com ele lá. Fui várias vezes lá pro mato, lá porque ele morava naquela casa, lá embaixo dos potreiros. Nossa senhora, como era gostoso. Mas antes disso, eu era mais novo mesmo, eu era menino, piá de 6 anos. O vô Barão morava aqui em Cascavel na época. E eu direto ia pra lá. Então eu tive uma história meio dramática. Aí uma vez o Barão me ensinou a cortar mandioca pra tratar os porcos. Legal! O vô tinha uns porcos lá, eu me lembro de cabeça, tinha uns 4 porcos lá na época. E o vô me explicou como é que cortava mandioca. Tava com as fortes, fatiava de leve, em pedacinhos pequenos. O vô tava sempre junto comigo. Aí uma hora eu resolvi, e eu vou lá cortar essa mandioca pro porco, né? E fui sozinho, peguei um facão e fui ganhar uma nome. Resultado final, sabe o que aconteceu? Não? Não. Teu pai cortou o dedo, facão no dedo. Mas foi uma tranca, mas uma coisa. Não, vem essa cara que você tá fazendo, não, Miguel. Né? Não foi um desastre. Nada é um monte. O barão, nossa senhora, ficou muito bravo comigo. E o outro dia, quando eu fui lá de novo, tava com o dente fachado, já, costurado. O barão olhou pra mim e falou assim, ó. Você, moleque, me bota mais amor desse facão. Escondeu esse facão. Nunca mais vi aquele facão naquela casa. Eu só fui encontrar esse mesmo facão naquela outra casa, lá em Vila Nova, lá pra baixo, potreiro. Não, o vô me relembrou a história, que foi esse facão aqui, você tá segurando aqui, tá vendo? Foi aquele que tu cortou o teu dedo. Você quer cortar o outro agora? Bom dia a todos. Um abraço aqui de Joinville, Santa Catarina. Estou aqui para falar sobre os 100 anos do nascimento do meu avô, Miguel Natalício Adams. O vovô e a vovó se mudaram de Maripá para Cascavel, ali no bairro da Faculdade, então um bairro bastante novo, com muitos terrenos vazios e até baldios. Alugaram uma casa muito boa, uma casa de madeira, parede dupla, com garagem, murada. Para a época era uma casa muito boa. Tinha até aquele assoalho de madeira incerável, né? Tipo que a tia Tânia e a tia Carmen deveriam adorar naquela época. E aí o barão chegou ali com aquele pedigree dele de agricultor e já tomou conta das cercanias ali, daqueles terrenos, e passou a produzir ali milho, mandioca, cana, amendoim, né? Sem esquecer que ele trouxe também uma vaca, a mimosa. Era um sítio dentro do bairro da Faculdade. E tinha uma peculiaridade que dentro do terreno para a estrevaria não tinha uma porta, tinha que botar uma escada e subir o muro. O barão não queria abrir uma porta no muro ali. E à esquerda ali tinha um beco entre o muro e a casa, onde o barão mantinha a milícia de galinhas ali, né? E na porta era um galpãozinho com todos os apetrechos e ferramentas ali que ele tinha trazido. E eu, como piá, vivia por ali, prestando ferramenta, perdendo, tomando mijado do barão e tal. Mas o que eu quero contar acontece ali na frente disso aí, quando ele está serrando umas tábuas ali.
e pediu para mim segurar as tábuas. E conversa vai, conversa vem, veio a pauta o vô Mincha. E aí andamos mais um pouco na conversa, eu perguntei o que o vô Mincha fazia no Rio Grande. E ele, com a maior cara de pau, disse para mim que tinha 2 olarias lá. E eu fiquei surpreso, né? O Rio Grande, o lugar que todo mundo dizia, todo mundo lá tinha um pedacinho de terra, né? Pobreza, não sei o quê. E aí eu falei, mas então o vô Mincha era um cara rico. O barão deu aquela cortada assim e disse, morreu lascando palito de fósforo pelo meio. E eu fiquei quieto. Por muitos anos eu achei que ele morreu na miséria, né? Depois um dia conversando com o Ademar me disse, não. O vô Mincha era um grande sovina. Pão duro. Então, essa relação de sogro, sogra, nora, genro, por aí vai, ela é padrão, né? Mesmo o barão, quando podia dar uma estocadinha no sogro, ele deu. Olá, hoje eu vou falar do meu avô Miguel Natalício Adams, que para mim foi uma grande pessoa, que dentro de alguns dias ele faria 100 anos, e eu gosto sempre de lembrar que quando eu fazia a viagem Cuiabá-Vila Nova, aquela longa viagem de quase 24 horas, ele sempre estava na porta da sua casa esperando a minha chegada. E ele me levava sempre a dar uns passeios pela vila para apresentar aos seus amigos. E para mim o vô Natalício foi uma grande pessoa, o grande patriarca da família Adams, que é um honor fazer parte dessa grande família. Olá, eu sou a Graciele, a Shelly ou a Chelinha para a família. E eu tô aqui para deixar a minha mensagem de homenagem ao vô Natalício, que esse ano faz 100 anos de vida. E eu sou filha mais nova da Terezinha, que é a 5ª filha do vô e da vó. Sempre que eu ouvia uma história que é contada sobre o vô Natalício, sobre o vô Lício, eu ficava um pouco entristecida, que é a história de que a mãe dele morreu cedo e os deixou, né? E eu me entristecia, porque eu ficava pensando como é para uma família inteira que perde uma mãe tão cedo. Uma mãe que era presente, uma mãe que era a alma da casa, uma mãe que dançava com os filhos ao redor do fogão a lenha. Era essa história que me contavam. E eu sempre me entristecia. E eu ficava lembrando do vô mesmo com tristeza. E chegou um dia que eu falei, eu não quero mais sentir tristeza. E eu quero trazer essa história para dentro de mim de uma forma que ela me apoie. E como num passe de mágica, eu tive uma outra percepção. Eu percebi o quão sortudo o vô foi por ter uma mãe tão presente, uma mãe ativa, uma mãe que cuidou dos filhos, uma mãe que ensinou os filhos sobre a alegria da vida. E o vô sempre foi uma pessoa de riso fácil, sempre foi uma pessoa muito carinhosa e com certeza ele aprendeu isso com a mãe dele e também com o pai que após a morte da mãe cuidou tão bem deles. E eu quero dizer que a vida do vô brilha através da minha e dos nossos filhos também. Sim, eu tenho filhos, inclusive a Liz, que é a nossa filha mais velha, nasceu só 2 dias antes do vô. Eu me alegro muito com isso. Eu queria mesmo que ela tivesse nascido no dia do aniversário do vô, mas ela nasceu 2 dias antes. E está tudo certo, porque setembro é um mês muito lindo para mim. E agora eu estou ouvindo um sabiá cantando. Todas as vezes que vai chegando agosto, setembro, eu tenho essa lembrança linda do vô, porque sempre o sabiá me faz lembrar do vô. E quando eu ouço o sabiá, eu lembro do vô e o meu coração se alegra. Então, vô, a minha vida brilha e a sua vida brilha através da minha. É uma honra ser sua neta. Muito obrigada. Aqui em casa nós temos uma fonte romana, essa fonte, e eu quis muito, muito tê-la para me lembrar da abundância da vida que veio através deles.
Então eu considero que a parte mais alta da fonte é a mãe e o pai do vô, no caso, a minha bisavó e meu bisavô. Eles fluíram a vida por aquela primeira aureolinha que é o biso, né, uva natalício. A gente chama ele de bisa pintado. E do biso e da bisa, do vô e da avó, fluiu para minha mãe, da minha mãe para mim e de mim para os nossos filhos. E cada vez esse movimento é mais lindo, esse movimento é maior e cada vez nós nos nutrimos com tudo o que os anteriores fizeram. E isso para mim é motivo de honra e gratidão e principalmente de força. Me traz muitas lembranças de alegria, porque o vô era aquela pessoa alegre que sempre queria fazer algo para agradar, para brincar com os netos. Eu me lembro muito bem disso. Queria lá fazer o balanço pra gente brincar. Tava sempre rindo, sempre pedindo abraço. Vem aqui, senta aqui no colo do vô, dá um abraço. E a gente, criança, né, não quer. Ah, não, para com esse negócio. Falar um pouquinho do vô Lício. Ele era uma pessoa lembrada pelos filhos e netos como um homem de muito valor, que amava a família, lembrado com muito carinho pela família. Quando ele vinha a Cuiabá, ele sempre falou do calor daqui, né? Que nem se ele ganhasse uma casa, ele moraria aqui. Então a gente ria muito disso, né? Isso eu me lembro muito, porque aqui realmente é muito quente e por conta do calor ele não aguentava ficar muito tempo aqui. Outra coisa que assim eu achava engraçado no vô é quando ele espirrava. A rua inteira escutava, era um tchô! E todo mundo escutava. E era muito alto. E eu achava interessante, achava engraçado isso nele. E a risada dele também era uma coisa que ficou na minha memória, né? O sorriso do vô. Ele tinha uma risada diferente. E os últimos momentos dele, né? Que ele teve problemas de saúde, ficou um tempo acamado. E me lembro que ele não gostava de ficar sozinho. Então, quando a gente segurava a mão dele, ele não soltava, porque ele não queria ficar sozinho. Então, esse é um pouquinho das lembranças que eu tenho do nosso vô. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Nós queremos mandar um beijo para todo mundo da família. E todo mundo pode... Em comemoração ao centenário do vô Barão. O Barão e a Baronesa não estão mais aqui. Mas quem? O vô Biso e a Bisa. Qual? A Bisaída e o Biso Miguel. E o Biso Miguel ia fazer 100 anos. Se ele estivesse vivo, ia completar 100 anos de idade. Olá, família, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer a Daphne por ter tido essa ideia, né, de fazer um vídeo em homenagem ao Barão, para homenagear o nosso patriarca. E eu falei para ela que eu não tenho muitas lembranças com ele, né? Eu lembro só da família inteira ali, os primos, os tios, todos reunidos em datas comemorativas, Natal e tal, Páscoa. E, bom, falar que eu não tenho nenhuma, eu tenho uma memória de quando ele morava lá naquela casa lá nos Lagos, lá embaixo em Vila, e ele pegou e estava sentado, eu não lembro o que ele estava fazendo, se ele estava picando fumo, não sei, acho difícil, mas não sei, ou se ele estava pegando uma vara e afiando a ponta, enfim, ele estava com um canivetezinho sentado num toco, e a gente tava não sei se estava eu, o D'Artagnan, eu e alguns primos ali, e a gente tava, ele perguntou pra gente, vocês sabem como é que fala pássaro em alemão? Aí, pô, não falava nem português direito, imagina em alemão. Aí a gente, não, aí ele falou a palavra, eu não me lembro, eu fui pesquisar agora, é bem parecida com o inglês, que é bird, aí eu não sei se
se é exatamente isso, né, na pesquisa que eu fiz no Google, mas é essa lembrança que eu tenho dele. E uma lembrança boa, né? Tem as lembranças engraçadas dele, da avó dando suco de beterraba para ele, falando que era vinho, né? Já nos últimos momentos ali. Eu sou a Daphne, sou a filha do Ademar. Nós moramos em Cuiabá, então a gente ia sempre no final do ano, né? Visitar o vô e a avó. E eu me lembro, assim, que era gostoso, porque a gente ficava o ano inteiro para poder, sonhando, né? Para poder estar lá no Paraná, com os avós, com os primos. E era sempre um momento de muita comemoração, né? E eu me lembro que uma vez a gente tava grande parte da família, nós estávamos no Natal, e nós nos organizamos, fizemos algumas apresentações, eu e meu irmão cantamos, porque fazemos coral, os meus primos fizeram uma demonstração de judô, e o vô Lício tocou a gaita. Eu me lembro, assim, que eu achava aquele instrumento muito, muito legal, assim, porque o vô tocava a gaita, e eu achava bonito o som que saía da gaitinha dele, né? Então eu me lembro muito bem disso. E uma outra história, que assim, é uma parte mais engraçada, que eu lembro do vô Lício, depois que ele teve o primeiro derrame, ele já ficou mais, vamos dizer assim, mais tranquilinho, né? E o povo dava suco de uva, de beterraba pra ele, dizia que era vinho e ele não falava nada. E aí eu tô na casa e eu ouço a minha avó gritar, né? Daphne, vai correndo lá buscar o seu vô, ele tá indo lá pro bar. E o vô, eu saí correndo assim e o vô já tava na rua já. E eu indo em direção a ele pensando, meu Deus, o que eu vou falar pra ele voltar pra casa, né? Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então a avó falou, eu fui lá. Aí eu grudei nele assim no braço dele e falei assim, vô, onde o senhor tá indo? Aí ele meio que ia me responder, eu falei, não, vamos voltar pra casa, a avó tá te chamando, e virei ele e levei ele de volta pra casa. Não sei como, porque eu realmente fui pega de surpresa, né? Então, assim, eu me lembro muito das histórias que meu pai conta, né, do vô. E, assim, o vô Lício sempre é muito lembrado aqui em casa, porque meu pai tem muitas memórias dele. Eu sou a Manuela, filha mais nova da Tânia, filha mais nova da Eda e do seu Natalício. Tenho muitas lembranças da nossa infância com o vô, ele tocando gaita, cortando cana pra gente. Eram vários momentos assim. Então são muitas lembranças da casa da avó e do vô. Eu me acho muito parecida com ele, inclusive. Eu tenho os olhos azuis da cor dele. O meu rosto aqui, eu sempre me identifico muito quando vejo alguma foto. Bom, das lembranças do vô Lício, entre aquelas que se perdem, se são lembranças ou se são histórias que nos contaram, a gente sabe, o vô é cheio de histórias, mas eu trouxe para o centenário dele uma lembrança, assim, um fragmento, só uma cena, assim, que é uma caminhada, eu e ele, em Cuiabá, quando eles vieram para Mato Grosso, e andando na rua, assim, na rua de casa, e aí um cachorro late, assim, interrompe, e aí ele fala, assim, que a gente deve sempre olhar bem nos olhos, assim, da fé, ele fala. Então, assim, é uma lembrança só que eu associo, assim, ao respeito, né, o modo de usar o olhar, assim, com respeito, com segurança. Acho que é isso. Bom, lembranças do Barão aí, tenho poucas, né? Nem de não ter muito contato na época, também, quando ele foi, eu tinha 11 anos, mas que fica aí a saudade eterna aí para sempre, para todos nós aí, e que ele deve estar muito bem, melhor que nós, cuidando de nós aí lá em cima. Parabéns, Barão, 100 anos. Pensa, quando o Barão ficava bravo, ele falava sério. Ele era um cara sensacional, fantástico. Eu sempre gostava muito de andar e passear com ele.
E olha, foi muito bom. Né? Então, como esse carinho que eu tinha no velho barão, aprendi muita coisa com ele, né? Pela homenagem, eu tenho esse piazão que se chama de... Miguel. Miguel. Lord Cavalarado. Em homenagem ao velho barão Miguel Natalício Adams. Gratidão, muita gratidão pela geração que foi deixada, pela história, pelo aprendizado e por tudo. Né? E tchau, gente! Então, assim, eu realmente agradeço a Deus por ter convivido muito com ele. Uma pessoa assim, um avô maravilhoso, um avô, um bisavô para as minhas filhas maravilhoso também. Então, viva o centenário do Barão. Então é isso, essa é a minha mensagem pro vô, que celebra o seu centenário esse ano. Um beijo. E fico contente de ver que todos se lembram mesmo com muito carinho e queiram fazer essa homenagem para ele. Amo muito ele onde quer que ele esteja. Mas é isso, tá? Valeu, Daphne. Valeu, família. Um beijo a todos. Muita saudade. Beijo lá. Eles não estão mais aqui, mas estão presentes em nós, nos descendentes que chegam. Mãe, não vou falar o meu dedo. Então a gente quer mandar um beijo para todo mundo, tá? E esses dias eu tava ouvindo uma música, falava assim, que se pudesse voltar no tempo, daria um abraço forte nos meus avós. E aí veio na minha cabeça que eu não tenho mais eles aqui, e realmente, se eu tivesse como voltar no tempo, era isso que eu faria, daria um abraço bem forte. Saudade dele, saudade deles. E desde aqui da Espanha, desde Granada, eu mando um beijo muito especial para o meu avô, que está lá no céu, cuidando de todos nós. E feliz cumpleaños, abuelo. Muchísimas gracias por todo. Adiós. Mas, brincadeiras à parte, eu estou aqui para agradecer de pertencer à nossa família, agradecer de ser neto do Barão Folacho, porque eu acredito naquilo que os ufanistas dizem, que os alemães são os pais da mecânica. Não estou falando aqui daquele cara que fica deitado embaixo do seu carro, mas da mecânica que move o mundo, que, como o Barão fazia, construía casas de madeira, que isso aí é uma tese de mecânica, ou com qualquer outra máquina ou serviço que a mecânica envolve. E eu, como respiro mecânica 24 horas por dia, só tenho a agradecer ao sangue do meu avô. Grande abraço, que Deus ilumine a todos os dias das nossas vidas. A gente gostaria de ter estado mais próximo, né, de poder ter convivido mais, mas como a gente mora longe, a gente não teve essa oportunidade. Mas os poucos momentos que vivemos assim juntos e os momentos que íamos lá final do ano são momentos que deixam muita saudade. Então, assim, eu tenho muitas memórias boas daquele momento, daqueles tempos e assim, eu tenho certeza que onde o vô está, ele está bem e está cuidando de nós. Muitas saudades. E a homenagem que eu tenho que fazer do meu pai é só gratidão, agradecer pela vida que eles me deram. Eu sou muito grata pela vida. Um beijo a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e que desejo que todo mundo seja muito feliz. Somos muito gratos ao meu pai por tudo o que ele realizou para nós, do seu jeito humilde, sincero e amoroso. Um beijo no coração, meu pai. Grata pelo pai que ele foi ao meu marido e ao avô
muito importante para os meus netos. Então eu serei grata eternamente. Obrigada, meu sogro. Daria tudo para ter vocês aqui comigo, mas como a gente sabe, cada um tem o seu caminho, o senhor e a mãe trilharam de vocês. Sou muito grata que na velhice cuidei de vocês dois, sempre com muito carinho e dedicação. Mas obrigado por tudo que vocês fizeram por nós. Para todos que conviveram com esse pai maravilhoso. Tenho muitas saudades dele e muito do que eu sou eu devo ao que ele era. Eu procurei seguir o seu prumo, a sua linha e a sua trena. Que Deus o tenha. Amém. Para falar de saudade do meu pai, eu fiz questão de preparar a minha égua Zaina aqui, porque lembrar do meu pai, lembrar dos cavalos, do petiço que ele me deu quando eu entrei na escola primária. Então teve esse convívio muito grande. E hoje, quando eu ando aqui para o meu pátio, pela minha rocinha, quando eu ando a cavalo, é inegável que eu tenho que me lembrar do Barão. Ele está comigo constantemente. Barão, muitas saudades. Não demora a gente se encontrar para relembrar todas essas gauchadas que fizemos na vida. Faz um ano que ela foi